Se nós recordarmos, e eu não vou fazer essa história porque não é necessária, mas se nós recordarmos todos os impactos que advêm das alterações climáticas, todas as mensagens urgentes que são colocadas em cima da mesa pelos cientistas, pelos líderes mundiais, como o secretário-geral das Nações Unidas e outras organizações internacionais, toda a gente compreende que, de facto, hoje é indiscutível, embora ainda haja algumas vozes que dizem que não, mas é indiscutível que existem enormes e imensos impactos que advêm desta matéria. É aqui que tudo começa e todas as políticas que nós vemos hoje acontecer, e muitas delas que nós às vezes não conseguimos bem explicar a origem, não percebemos muito bem porque é que determinadas coisas acontecem, a razão é sempre a mesma. Nós precisamos de alterar a forma como nós vivemos, como nós trabalhamos e como nós tomamos decisões. Agora, como é que isto chega ao ESG? É isso que eu vou aqui tentar demonstrar e porque é que isto é importante para as empresas, nomeadamente para as PMEs em Portugal, que é aquelas que nós queremos ajudar em primeira mão. Ora bem, com esta questão e esta preocupação central das alterações climáticas, nós fomos todos em conjunto trabalhando, diversas entidades a nível internacional foram trabalhando para criar referenciais para o mundo, digamos assim. E temos dois grandes referenciais, as histórias são muito longas e o tempo não permite, mas criámos assim dois grandes referenciais. O primeiro aqui do meu lado esquerdo, que é o Acordo de Paris, e que vem da United Nations Framework on Climate Change, e que basicamente o Acordo de Paris foi um acordo conseguido na sequência do Protocolo de Kyoto e que nos diz que nós precisamos de limitar o aumento da temperatura, preferencialmente a 1,5 graus, mas se isso não for possível, que seja a 2 graus. E, portanto, digamos que o Acordo de Paris estabelece uma espécie de referencial para o mundo sobre a forma como nós todos devemos alinhar a nossa ação, desde os governos nas suas políticas públicas até às empresas nas decisões que tomam. E depois, do lado direito, temos a tão conhecida Agenda 2030 das Nações Unidas, que integra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também são subejamente conhecidos e também aqui discutidos no âmbito desta semana, e onde nós temos uma agenda que não é uma agenda para o planeta, mas é uma agenda para as pessoas e onde, obviamente, numa agenda para as pessoas tem que haver uma agenda do planeta, porque nós vivemos em interdependência, como toda a gente sabe. E, portanto, vamos olhar para estes dois como sejam, assim, os dois grandes referenciais e que têm como base uma questão que nos afeta a todos, que tem a ver com as ditas alterações climáticas. E depois começamos a ver um conjunto de compromissos que vêm surgindo. Este compromisso, que é subejamente conhecido, que vem do Green Deal ou do Pacto Ecológico Europeu, portanto a Europa comprometeu-se com a neutralidade carbónica, na sequência destes apelos que foram feitos pelo mundo, de nós nos alinharmos com o trabalho em conjunto para não deixar aumentar a temperatura. Ora, e isto aqui começa logo aqui a nossa relação com as questões ESG e que eu vou aqui tentar mostrar. Portanto, basicamente, esta decisão da senhora Ursula von der Leyen, e que, enfim, foi um pouco a sua nota diferente e a adoção aqui de uma estratégia de crescimento que fosse diferenciadora, mas que também fosse uma estratégia de crescimento para a Europa, com a neutralidade carbónica por um lado e crescimento inclusivo pelo outro. E esta decisão foi baseada, basicamente, aqui numa questão central, é que a Europa é o terceiro continente que mais produz emissões para o mundo. E, portanto, em vez de querermos fazer parte do problema, o melhor é fazer parte da solução e daí o nascimento deste compromisso de neutralidade carbónica para a Europa. Ora, este compromisso, como devem imaginar, não foi uma coisa... assim, um flingo do momento, não é? Obviamente estas coisas são estudadas e pensadas e muito bem fundamentadas antes de se apresentar um compromisso desta natureza e também estes compromissos são apresentados quando nós sabemos que eles são possíveis de serem alcançados ou que pelo menos é possível criar condições para que eles sejam alcançados. E, portanto, aqui temos um bocadinho de história, não está bem um cronograma, mas temos um bocadinho de história sobre isto, em que começamos por ver lá em cima, em julho de 2019, o dito lançamento do Pacto Ecológico Europeu. Depois ali, em julho de 2021, o pacote de Fit for 55. E o que é que isto significa? Significa que
para chegar à neutralidade carbónica, nós precisamos de metas intermédias. E essa meta intermédia foi definida em 2030, portanto, nós estamos todos a trabalhar para a Agenda 2030 de formas diferentes, e nessa meta intermédia, digamos assim, aquilo que nós queremos alcançar é uma redução de 55% das emissões até 2030, para depois conseguirmos ser neutros em carbono em 2050, peço desculpa. Ora, essa decisão teve por base alguns estudos da União Europeia, onde se começou a pensar como é que se ia fazer esta transição, porque obviamente isto é um problema para as empresas, mas também é um problema para os governos e também é um problema para as organizações internacionais. E não há forma de fazer esta mudança sem haver financiamento desta mudança de alguma forma. E, portanto, começaram por se criar grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho foi criado em finanças sustentáveis, que é aqui o nosso tema de base desta semana, e esse grupo foi estudar, digamos assim, a forma como se poderia ajudar a financiar este pacote para que fossem criadas condições, então, de haver aqui uma transição que fosse mais ou menos possível de ser alcançada ao longo do tempo. Isto nunca é com a velocidade que nós todos gostaríamos, o engenheiro Guterres farta-se de dizer isso, nós vamos no rumo certo, mas nunca vamos à velocidade certa, pronto. Mas, enfim, faz-se aquilo que se pode e digamos que estas políticas até têm andado mais ou menos rapidamente. Pelo menos a emissão de diretivas e de legislação sobre esta matéria tem andado rapidamente. Ora bem, em 2018 foi verificado que eram precisos cerca de 180 bilhões para se conseguir financiar a transição. E isto apoiando governos e organizações públicas, privadas e grandes empresas, porque nós temos determinados setores que são extremamente poluentes e que geram imensas emissões, mas que são absolutamente centrais para a nossa economia e que, obviamente, é preciso ajudar e pensar como é que se pode fazer uma transição que não prejudique nem as organizações, nem o mercado, porque todos nós dependemos da mesma coisa. E depois aqui este grupo faz então um conjunto de 8 recomendações, em que uma das recomendações é a taxonomia europeia. E o que é a taxonomia europeia, que é neste momento aquilo que tira o sono a tanta gente? Tem a ver com um sistema de classificação das atividades económicas. Portanto, basicamente nós temos atividades económicas que serão sempre danosas para o ambiente, e temos atividades económicas que, com algum trabalho, conseguem ter um contributo diferente, ou pelo menos conseguimos reduzir-lhes o impacto sobre o ambiente. E depois temos outras atividades que, enfim, têm um impacto reduzido sobre o ambiente. E, portanto, foram estabelecidos um conjunto de 6 objetivos ambientais, que eu não trouxe aqui para partilhar convosco, e a taxonomia europeia basicamente classifica as atividades na forma como elas contribuem para esses objetivos, ou pelo menos para um desses objetivos, e depois como é que essa atividade, para além de contribuir para um, não é danosa sobre os outros 5, porque senão estaríamos a avançar por um lado e estaríamos a regredir para o outro, que não faria muito sentido. E, portanto, digamos que o nascimento da taxonomia europeia, e é aquilo que anda aqui um pouco à volta das finanças sustentáveis, aparece-nos aqui nesta altura. E depois tivemos então, em março de 2020, o relatório que foi publicado, que está aqui do meu lado esquerdo, e que mostra um pouco esta história e faz um pouco este arrazoado que eu estou aqui a tentar fazer para explicar como é que se chega a esta matéria. Em junho de 2020 temos então a adoção deste relatório e começa aqui uma nova forma de olhar para a sustentabilidade, uma perspectiva financeira sobre a sustentabilidade, e que nós vemos agora muitas organizações a substituir a terminologia da sustentabilidade pela terminologia ESG. Nós não estamos exatamente a falar da mesma coisa. O ESG é uma espécie de subconjunto da sustentabilidade como um todo, e na realidade o ESG é utilizado pelas entidades financeiras e a linguagem entra no léxico financeiro das organizações e das instituições financeiras. Mas, avançando aqui um pouco mais, como é que isto depois vem, enfim, ter impacto sobre as empresas? Ora, nós estamos a falar de uma transição,
Estamos a falar daquilo que foi identificado pela Europa como o mecanismo utilizado para alcançar essa transição. E basicamente aquilo que nós aqui identificamos é que nós queremos ter uma Europa verde e, portanto, nós temos que tornar o acesso ao financiamento também verde. Para tornar o acesso ao financiamento verde, nós precisamos de fazer uma transição entre a avaliação das empresas ser baseada apenas em critérios de ordem financeira, para que essa avaliação passe a integrar também critérios de sustentabilidade ou, no caso concreto, critérios ESG. E, portanto, isto afeta as empresas de diversas formas. Eu pus ali 3 ou 4 coisas que nos saltam um pouco mais à vista. Desde logo, tudo aquilo que tem a ver com a legislação que está a ser emitida, e nós vimos que durante o período da pandemia, embora o mundo andasse preocupado com o Covid, a verdade é que a Europa andou preocupada com esta transição e foram emitidas muitas orientações. Existe uma tonelada de documentos, peço desculpa pela expressão, mas a expressão é pesada e é verdadeira. Existem muitíssimos documentos e muita informação à volta disto e que, se nós não lhe prestarmos a devida atenção, um dia vamos ser deparados com qualquer coisa que afeta a nossa competitividade e isso obviamente não pode ser. Portanto, isto vai trazer alterações em termos legislativos, portanto as empresas vão ter que responder a outro tipo de requisitos legais e vão ter que corresponder a outra tipologia de obrigações, neste caso relacionadas com o seu desempenho ambiental, com o seu desempenho social, mas também com o modelo de governação que adotam. Já vou voltar também a esse tema. Depois, também alterações de mercado, porque se nós estamos a fazer a transição para uma economia de baixo carbono, o que isto significa é que não é apenas a nossa organização, mas todas as que estão à volta que estão a ser empurradas para um novo modelo de negócio. E isso vai trazer perfis completamente diferentes, perfis de compra, perfis de exigência, requisitos de entidades reguladoras, de entidades financiadoras, de clientes, de fornecedores, de consumidores, de utilizadores finais, de tudo aquilo que a gente faz. E, portanto, isso implica repensar às vezes o modelo de funcionamento da organização e mesmo aquilo que se vende, que está a acontecer neste momento com muitas organizações, para ver se nós conseguimos adaptar-nos a este novo mundo net zero, como agora se costuma dizer. E depois, a verdade é que temos 2 alternativas. Ou vemos o copo meio cheio, ou vemos o copo meio vazio. Isto é basicamente verdade para tudo na vida e aqui não deixa de ser a mesma coisa. Portanto, ou nós olhamos para esta situação como um risco, e há riscos, então aqui alguns exemplos, nós podemos perder ou ter dificuldade o acesso a determinadas matérias-primas, nós vamos ver muitas disrupções nas cadeias de abastecimento, também estamos a ver agora, primeiro por causa do Covid, depois por causa da guerra, mas vamos ver também por outro tipo de exigências, e existem diretivas a serem desenhadas que vêm nesse sentido, portanto nós temos que garantir uma série de condições no funcionamento das nossas cadeias de abastecimento e, portanto, todas estas questões acabam por representar riscos para as empresas. Mas também temos um conjunto enorme de oportunidades, porque isto é uma espécie de renascer, é uma espécie de novo dia, é uma oportunidade nova para o mundo, nós temos que nos adaptar a viver de forma diferente e, desse ponto de vista, podem-se redesenhar modelos de negócio e torná-los muitíssimo mais interessantes do ponto de vista de qualquer organização e temos aqui alguns exemplos também. Ora, e depois temos outros drivers, não é? Portanto, eu estou aqui a falar de drivers essencialmente regulatórios, não é? Que vêm aqui da nossa pertença à União Europeia, mas também temos as expectativas do mercado e temos as expectativas dos investidores e temos essa perspectiva e a linguagem ESG é essencialmente uma linguagem financeira. Isto são excertos de alguns estudos e basicamente 92% dos investidores dizem que as empresas com um forte desempenho em ESG, portanto um forte desempenho Environmental, Social and Governance, portanto ambiental, social e em governação, merecem um prémio nas suas ações. E nós temos vindo desde 2012, para quem conhece, a ouvir ou a ler
melhor dizendo, as cartas do CEO da BlackRock, que representam um conjunto significativo de ativos financeiros, que vem fazendo apelos sucessivos aos gestores de ativos para que levem em consideração as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governação quando tomam decisões de investimento e a tentar incorporar estas questões no seio da organização. Ora, na verdade, estas políticas já começam a ser implementadas, portanto, temos por um lado drivers regulatórios e por outro lado drivers de mercado, temos aqui as duas coisas em consonância. Do ponto de vista daquilo que nos vem da Europa e da taxonomia europeia, isto é uma espécie de labirinto, digamos assim, embora este documento aqui do lado esquerdo tenha muitas respostas para muitas questões, mas a verdade é que ainda não há experiência de implementação e, portanto, andamos todos a aprender sobre o que é que isto significa e como é que isto deve ser visto. Aqui também alguns documentos base que eu não vou olhar, mas que definem o que é que isto significa, quais são os desafios para as empresas, o que é que se espera que aconteça e qual é a tipologia de exigências que nós podemos esperar depois das entidades do sistema financeiro, porque também eles vão ser obrigados a seguir uma série de orientações que até aqui não estavam previstas. Ora, basicamente, e só para deixar aqui, portanto, para não falar apenas no vazio, esta definição é da Comissão Europeia. Quando falamos de finanças sustentáveis, estamos a falar exatamente de quê? Ora, basicamente estamos a falar de incorporar as questões ambientais, sociais e de governação naquilo que é uma decisão de investimento. E, portanto, significa que nós vamos passar a ter dois níveis de avaliação, como eu dizia há pouco. Somos avaliados, enquanto organização, pelo nosso desempenho financeiro, por um lado, como sempre fomos até aqui, e somos avaliados pelo nosso desempenho em sustentabilidade, por outro lado. Começamos a ver agora, e quem acompanha sabe, muitíssimas organizações internacionais a dizer e a assumir o compromisso, digamos assim, de que os seus gestores de topo passam a ser avaliados também por estas questões. Portanto, nós sabemos que há duas formas de mudar o mundo, não é? Portanto, uma é a mais formal, portanto, fazer leis, diretivas, etc., e que obriga as pessoas a cumprir, porque depois têm receio também das consequências que isso possa ter. E a outra é, de facto, cortar um pouco o acesso ao financiamento, ao prémio, etc., para conseguir gerar uma mudança de comportamento mais rápida. Porque a verdade é que nós andamos a falar de sustentabilidade, já a senhora Brundtland, desde 1987, e agora começamos a ver um aceleramento, ou uma aceleração desta atividade, porque chegámos a um ponto em que as questões financeiras determinam o meu comportamento a partir daqui. Não me interessa se é bom, se é mau, enfim, pelas razões certas, talvez não seja essa a razão pelas quais estamos a fazer isto. O que interessa é que, de facto, em termos de resultado, nós vamos conseguir acelerar a nossa ação e provavelmente ainda iremos a tempo de conseguir limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, porque na realidade nós estamos sempre a falar desta questão e foi esta questão que gerou este boom todo que nós vemos aqui. E, portanto, esta nova visão leva a que as empresas, grandes, pequenas, médias, tenham que passar a olhar para estas questões quando fazem gestão do seu negócio. E, portanto, estas questões estão divididas normalmente nestes 3 pilares. Na parte ambiental, penso que é mais ou menos conhecido aquilo que nós estamos a ver. Estamos a falar de consumo de energia, estamos a falar de consumo de água, estamos a falar de gestão de resíduos, de prevenção da poluição, da proteção da biodiversidade, dos ecossistemas, enfim, há um conjunto enorme de temas que estão incluídos aqui na parte ambiental e que obviamente vão sendo alterados consoante a atividade que a organização desempenha. Portanto, há temas que são mais relevantes para uma entidade do setor dos plásticos, há temas que são mais relevantes para uma entidade do setor marítimo, por exemplo. E, portanto, isso vai variar sempre. Depois temos as questões sociais. E nas questões sociais, portanto, nós queremos uma Europa inclusiva. Neste momento, a diversidade e a inclusão são temas que fazem parte da agenda de quase todas as empresas. E, na realidade, aqui estamos a falar da mesma coisa. O que é que nós fazemos internamente com as nossas pessoas
E aí temos temas como desde a forma de contratação dessas pessoas até à igualdade salarial, que continua a ser tema, sendo lei ou não, é tema em Portugal, e existem até diversas iniciativas para tentar melhorar o desempenho dessa matéria, mas também a conciliação, a saúde e segurança no trabalho e, portanto, todos os temas que têm a ver com a gestão das pessoas propriamente ditas, mas depois também a gestão das pessoas que fazem parte da minha cadeia de abastecimento. Pois é, espantem-se. Ou seja, nós agora também somos responsáveis pela forma como os nossos fornecedores gerem as suas pessoas, pela forma como os nossos fornecedores gerem as questões ambientais. E, portanto, as nossas preocupações passam a estar fora de portas da nossa organização e nós temos que olhar para essa matéria. Podemos ser contra, podemos combater isso, podemos fazer imensa coisa, mas há uma diretiva europeia para ser implementada sobre isso e nós vamos ter que lhe dar resposta de uma maneira ou de outra. E depois nas questões da governação. Portanto, aqui temos um tema central. O tema central tem a ver com anticorrupção e, portanto, mecanismos de prevenção da corrupção. Olhar para isto do lado positivo é olhar para a forma como a organização aborda as questões da ética, a forma como orienta os seus colaboradores na implementação de um código de conduta, na resposta a um conjunto de valores organizacionais, na subscrição de princípios globais que sejam internacionalmente reconhecidos e tidos como bons pela humanidade, como sejam as convenções da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, ou mesmo os 10 princípios do Global Compact, não me posso esquecer da entidade que estou a representar, e, portanto, estas questões, mais a compensação dos executivos, mais as questões de igualdade de género ao nível da gestão das organizações, fazem parte daquilo que é visto no modelo de governação. E a gestão de risco, naturalmente, e, portanto, levar em conta aquilo que representam riscos para a organização, mas também oportunidades. E, portanto, estes 3 pilares, enfim, são aquilo que se espera que qualquer organização vá acompanhando e que vá monitorizando o seu desempenho nestes 3 domínios. Eu diria que esse é o maior desafio. Portanto, o nome do evento é mais um desafio inadiável para as PMEs. Eu diria que este é de facto o próximo. Diria que é uma coisa boa para a maioria das empresas, porque provavelmente quando elas fizerem essa fotografia da sua realidade num determinado momento, vão querer superar-se a si próprias, vão querer ser melhores, vão querer fazer melhor, porque se calhar até aqui não têm um dashboard de indicadores que lhes dê a informação que elas precisam para traçar algum tipo de alteração. E, portanto, eu diria que isto acaba por ser uma boa notícia, embora, enfim, tenha as suas dores. Para terminar, sem dúvida que os fatores ESG, e olhando para eles como uma oportunidade de reinvenção, de inovação, são um fator de competitividade. Nós não temos qualquer hipótese de sobreviver no mundo internacional ou na cadeia de abastecimento de uma grande multinacional se não tivermos bem definido o que é o nosso desempenho ESG, se não tivermos indicadores, se não encontrarmos forma de reportar esta informação, seja através do site, seja através de um relatório, seja como for, mas nós temos que ter esta informação e, portanto, este é um primeiro grande desafio e depois, obviamente, uma melhoria contínua, porque, como é óbvio, não estamos habituados a olhar para esta informação de forma crítica, vamos ter aqui vários impulsionadores para que nós meçamos o indicador A ou o indicador B, mas na realidade isto acaba por ser importante para as empresas e também um bom indicador de gestão. E, portanto, basicamente, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que integrar estas expectativas dos reguladores, portanto, vamos ter que dar resposta às entidades reguladoras. Neste momento, as PMEs não estão abrangidas diretamente já para amanhã para dar resposta a um conjunto de indicadores, mas a partir do momento que elas fazem parte das cadeias de abastecimento de grandes empresas multinacionais, não têm alternativa, porque essas empresas, para poderem fazer os seus relatórios, vão ter também que ir recolher informação às empresas que são suas fornecedoras. E como eu estava a dizer há pouco, a nossa responsabilidade já não termina à nossa porta, termina no fim da nossa cadeia de abastecimento e, portanto, vamos estar aqui envolvidos enquanto ecossistema.
E, portanto, quanto mais depressa olharmos para esta matéria, quanto mais depressa reconhecermos que temos que trabalhar sobre isto, eu diria que melhor preparados estaremos para enfrentar os desafios que aí vêm. E, portanto, basicamente, e para terminar aqui com uma nota boa, depois temos outra questão, que é o acesso ao financiamento, que é a pedra de toque. Ou seja, por muito que seja difícil a recolha de informação, e eu penso que esse é um desafio significativo, mas por muito que seja difícil, o importante é começar a medir, é começar a olhar para estes temas, porque vamos ter também as nossas instituições financeiras, com obrigações também elas próprias, a pedir às empresas de qualquer dimensão qual é que é o seu desempenho neste domínio. E, portanto, ou nós tomamos conta do nosso desempenho, ou a informação vai ser recolhida de outra forma, ou então não está disponível. Isso, obviamente, vai a desfavor da PME e, portanto, é melhor que sejamos nós, estejamos ao leme da nossa organização e sejamos nós a definir o que é importante para nós próprios. E, portanto, basicamente, a mensagem é esta. Os fatores ESG entraram no nosso léxico, quer queiramos, quer não. Não é preciso criar um departamento ESG, como agora se vê muito, não é necessário irmos também por esse caminho, é necessário sim conseguir ter informação sobre o nosso negócio, sobre os impactos que nós temos sobre o ambiente, sobre os impactos que nós temos a nível social e sermos mais transparentes sobre a forma como nós gerimos a nossa organização. Se conseguirmos fazer isso, e eu penso que isto não é um passo assim tão grande, é difícil, mas depois de começar as coisas tornam-se mais fáceis, naturalmente que vamos, enfim, vencer também este desafio. E da minha parte era isto. Queria só deixar aqui uma informação adicional, não pedi aqui autorização ao IAPMEI para fazer isto, mas acho que também não é grave. Quero só deixar a nota que vamos ter em Portugal uma conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, que vai decorrer entre 27 de junho e 1 de julho, no Altice Arena. E, portanto, para quem tiver interesse e para quem este tema, o ODS 14, esteja presente nas suas preocupações, que fale connosco, nós estamos envolvidos na organização e talvez possamos ajudar. Deixo-vos um convite. Muito obrigada e boa tarde. Tem a palavra Marcos Soares Ribeiro, Presidente da Fundação Santander Portugal. Muito boa tarde, é um gosto e muito obrigado à organização, à Associação Portuguesa de Ética Empresarial, ao IAPMEI por este convite para estar aqui hoje. Parabéns pela iniciativa e acho que é sempre um gosto falar deste tema do ESG e partilhar um pouco o que ia fazer hoje era partilhar o que tem sido a viagem do Santander neste percurso. Acho que a minha antecessora fez aqui um panorama muito claro e bastante detalhado do que tem sido o percurso e de onde emanam todas estas forças que condicionam e que impõem esta abordagem de ESG na nossa atividade do dia-a-dia. E eu acho que a experiência que temos sentido acho que pode ser útil também com o objetivo de verem, porque também não somos uma organização, apesar de sermos, não somos PME, mas somos uma organização e acho que podemos dar esse testemunho e depois temos uma responsabilidade acrescida no mercado, como também falarei sobre esta matéria. De facto, quando olhamos para todo este entendimento e esta linguagem mundial que foi criada em termos de grandes objetivos para a humanidade, e que foi muito importante, os Acordos de Paris e mesmo a Agenda 2030 das Nações Unidas, começa aqui um percurso que de facto, às grandes organizações é possível olhar e pensar de que lado e de que forma é que vão olhar para estes desafios. E aqui a leitura do Santander foi muito clara, foi olhar como uma enorme oportunidade. E desde logo o fizemos e o grande objetivo que quisemos fazer e percebemos é que vamos ter que embeber o que são estes critérios, esta maneira de atuação na nossa atividade da organização do dia-a-dia. Isto aqui vai ter um espelho em inúmeras vertentes, mas claramente
esta mensagem que nós interiorizamos, eu gostava de partilhar convosco, porque é da forma como a vemos e que nos permite depois endereçar todos os desafios que vêm pela frente. E esta visão positiva de ter a possibilidade de intervir e aproveitar as oportunidades que se deparam perante todos, para conseguirmos transformar a nossa economia numa economia de baixo carbono, e é essencialmente, num primeiro momento, o tema ambiental, que é o mais premente, mais urgente, mas atrás deles depois vêm os temas sociais e os temas do governo. Esta leitura pressupôs aqui um conjunto de decisões imediatas. A primeira foi ter uma ambição e um conjunto de compromissos ao mais alto nível. Alinhamos com as principais alianças globais sobre a matéria de o que é preciso fazer para conseguirmos contribuir para a neutralidade carbónica em 2050, e isso é um objetivo subjacente à grande agenda de conseguirmos que o aumento da temperatura média do planeta não ultrapasse os 1,5 graus. E para fazer isso, como dizia, alinhamos com as primeiras alianças globais. Isto se pressupõe que o Banco está na primeira linha e o Grupo está na primeira linha a verbalizar, a vocalizar e a interiorizar e a comprometer-se publicamente com objetivos ambiciosos. E a partir deste compromisso público começamos a declinar para dentro da nossa organização o que nós precisamos de fazer, aquilo que nós precisamos de contribuir em termos líquidos para conseguirmos chegar a este objetivo. E nós vemos a nossa intervenção em 3 níveis. E já de alguma forma foram aqui falados, que é, por um lado, olharmos para aquilo que são as nossas operações e ver como é que podemos influenciar a nossa cadeia de valor, quem nos fornece os serviços. Nós somos uma organização de serviços e, portanto, quem está à montante a prestar-nos serviço e como é que nós podemos influenciá-los em todos estes critérios. Por outro lado, como é que nós podemos, e este é o grande desafio agora, como é que nós podemos usar aquilo que é a capacidade do nosso balanço de influenciar as decisões de investimento dos nossos clientes. E isto, de facto, neste capítulo é que acreditamos e que temos, que está a nossa grande responsabilidade, no sentido, porque temos uma capacidade enorme de influenciar um conjunto vastíssimo de clientes a poderem tomar as decisões corretas quando nós estamos, lado a lado, a financiar os projetos de investimento dos nossos clientes e as operações do dia-a-dia. Pois esse é o momento em que, se todos se formos capazes de fazer a avaliação correta da situação em termos ambientais, societários e de governo, estaremos nos momentos críticos a influenciar as decisões de quem está na economia, que são os nossos clientes, quem está na economia real do dia-a-dia, a fazer a transformação das economias para um modelo de baixo carbono. E mais do que a componente ambiental, a componente social e a transformar a maneira como se faz o negócio. E esta atitude, vou só concluir aqui mais uma dimensão, que é, depois temos uma terceira dimensão onde podemos apoiar, que é o impacto que nós podemos ter perante a sociedade. O facto de sermos, por exemplo, em Portugal, e verifica-se o mesmo em todos os bancos de Santander, nos mercados onde atuam, somos sempre um banco de referência nos mercados. Estamos em 11 mercados e em todos eles somos um banco de referência. Isto coloca-nos uma responsabilidade grande e uma capacidade porque temos uma capacidade de ação muito grande. Aquilo que nós fazemos tem uma visibilidade muito grande. E a capacidade de ação que o banco, especificamente em Portugal, tem, pela dimensão de mercado que tem, é importante, e temos uma capacidade de ação sobre a sociedade, de exemplo, muito grande. E temos consciência e temos essa responsabilidade. E aqui a palavra responsabilidade começa a ganhar uns contornos importantes. A nossa área que trata destes temas chama-se Banca Responsável. Exatamente por causa disto, porque no fundo sintetiza o que é uma maneira de estar no mercado,
de forma responsável, consciente do que é preciso fazer e das consequências dos atos que decidimos, que optamos por tomar. E este impacto na sociedade, para além do exemplo, também pode ser com aquilo que sempre fizemos de apoio às comunidades, com um conjunto e já o programa de ação e de impacto social do banco é conhecido há muitos anos que o fazemos, tradicionalmente ligado à educação, e exatamente por causa disto, recentemente criamos em Portugal a Fundação Santander Portugal, que no fundo também vem dar corpo a esta terceira dimensão que falava há pouco. Voltando aqui à nota e como nós vemos que isto é uma verdadeira oportunidade para se reinventarem modelos de negócio, para se reinventarem atitudes, comportamentos, e nós acreditamos seriamente que assim é, e é uma oportunidade única para trabalharmos todos em conjunto e de forma progressiva. Porque aquilo que hoje começa por ser um alinhamento político ao mais alto nível, como nós já falámos, e diplomático, já foi passado para a parte legislativa. Está a tocar, em termos legislativos, os próprios governos optaram por influenciar primeiro o sistema financeiro, pela capacidade que depois tem de reproduzir estas ações para a economia real. E vai chegar às empresas com certeza, e mais, vai chegar ao consumidor. E se por um lado temos que trabalhar o lado da oferta, do lado da economia, do lado dos consumidores também tem que estar o mesmo grau de exigência. E que vai andar de mão dada o grau de exigência sobre estas matérias. Quando pensamos desta forma, as próprias empresas têm que perceber que do lado do consumidor vão começar a encontrar consumidores cada vez mais exigentes, a exigirem exatamente uma evolução do seu modelo de negócio, dos seus produtos na mesma direção. Estão, portanto, reunidas as condições para aqui uma confluência de interesses e uma inevitabilidade, como estávamos há pouco a falar, e a tornar tudo isto inadiável, esta mudança de pensamento sobre os negócios. No caso do banco, e mais uma vez, também lhes quero transmitir o entusiasmo com que encaramos este desafio, e porque verdadeiramente acreditamos que é uma oportunidade de ajudarmos os nossos clientes a fazer este percurso. Mais do que cumprir regras, que são enormes, e já vimos aqui, e neste momento estamos a desenvolver internamente todos os sistemas para podermos, por um lado, cumprir o que nos é pedido, mas mais do que isto, estamos a pensar ao mesmo tempo e quiçá com mais entusiasmo na forma como é que podemos ajudar os nossos clientes a fazerem este caminho, ao mesmo tempo que cumprimos estas regras. Porque se nós pensarmos que, se temos de um lado o cumprimento de regras, mas temos do outro lado, se nós pensarmos que verdadeiramente, do ponto de vista ético, moral, é o que é correto fazer, a preservação do ambiente, a forma como atuamos socialmente, a importância que todo o sistema de governance tem para a saúde civilizacional, se assim quisermos falar, e para a eficiência de todos os mercados. O governance parece uma figura pouco compreendida, pouco trabalhada, mas de facto é fundamental para garantir a sustentabilidade de organizações, porque as organizações funcionam por pessoas que vão mudando, e são estes sistemas que nos permitem dar garantia de eficiência a longo prazo e de sustentabilidade a longo prazo. E nós olharmos para estes três temas e sermos capazes de ajudar os nossos clientes a fazer este percurso é a nossa principal motivação. Portanto, ao dia de hoje, estamos a trabalhar o tema do cumprimento do relatório, ao mesmo tempo que estamos a pensar ativamente como é que nós vamos nos distinguir a ajudar os nossos clientes a fazer este percurso. Com produtos sustentáveis, para apoiar, no momento crítico, como há pouco dizia, no momento em que é preciso tomar decisões importantes do ponto de vista ESG, esses critérios estejam lá em cima da mesa de quem toma as decisões dos nossos clientes, e teremos o financiamento certo para os apoiar.
e mais do que isto, estaremos com o contexto certo a ajudá-los a tomar essa decisão. E o contexto, estou a falar de informação, de toda a panóplia de serviços e de apoio que precisam para tomar a decisão correta e aquela que acreditamos que é a melhor decisão numa ótica destes 3 critérios, para além da ótica económica, naturalmente. E este compromisso é muito claro. E ao dia de hoje gostava também de partilhar que estamos a olhar para este tema. Em Portugal estamos a olhar de uma forma integrada dentro do Grupo Santander com uma visão global, em que, e em especial o que são os países aqui mais próximos de nós, que são os países europeus, e temos aqui 4 grandes mercados, que trabalhamos em conjunto estas áreas. E estamos a olhar para aquilo que nós designamos 5 grandes áreas integradas, que estão muito ligadas, mais do que setores, não falamos tanto de setores, falamos em grandes áreas que, pelas suas conexões, vão fazer grandes diferenças e uma importante diferença no que é o modelo económico dos países. E estou a falar da edificação dos edifícios verdes, estou a falar da mobilidade verde, estou a falar das energias renováveis, de todo o setor agro, e da economia circular. E estamos a olhar de uma forma integrada, porque quando olhamos para o que é um vertical de edifícios verdes, estamos a olhar para todo um conjunto de tecnologia que não olha propriamente se uma empresa é do setor da construção, só é do imobiliário ou é uma gestora de ativos imobiliários. Todas estas empresas confluem em decisões económicas que têm que ter por base estes três aspectos. E se os tiverem, e as tecnologias que servem qualquer um destes atores que acabei de referir dentro destas grandes áreas. E por isso é que estamos a olhar de forma integrada para podermos ter produtos que sejam compatíveis, não só com o que é a realidade hoje, mas a realidade que se avizinha para os próximos anos. Porque nós temos que pensar que toda esta evolução que vai existir nos próximos anos de combate, em especial ao combate às alterações climáticas, terá uma componente de desenvolvimento tecnológica fortíssima. Porque provavelmente não é a tecnologia de hoje que vai resolver os problemas de hoje. Nós para cumprir aquilo que nós queremos cumprir até 2050, provavelmente vamos nos apoiar em tecnologias que hoje ainda não existem e que vão ser inventadas no interim. E é olharmos para o futuro que nós queremos nos posicionar e desenvolver um conjunto de serviços e de oferta muito relevante para os nossos clientes, para aquilo que vamos encontrar no futuro. E este é o nosso grande desígnio e é aqui que nós queremos liderar. Em suma, gostava de passar 2 ou 3 mensagens de entusiasmo, positivas. Acho que é um caminho que vamos ter todos que fazer. Está-nos a tocar a olhar em avanço para este tema relativamente aos nossos clientes, mas estamos a fazê-lo e chegará o momento em que estaremos seguramente de mãos dadas a lidar e a tomar decisões. E estas decisões, ia só especificar uma coisa, as decisões são nos momentos críticos que as decisões têm que ser tomadas. É quando se faz um investimento em que tem que se decidir qual é a infraestrutura que vamos usar de edificado, quando é o processo construtivo, o processo produtivo que vai ser adotado, quando o design do produto tem que ser desde a sua concepção até pensar como é que ele vai ser, como é que depois da sua utilização ele vai ser reciclado no final. Provavelmente isto tem que ser pensado no início do processo de desenho do produto. E é este tipo de pensamento que tem que estar presente, na verdade, em todo o espírito de todos os gestores de qualquer empresa, de qualquer dimensão. E é este grande desafio que hoje temos, mas eu acredito que estamos para o bem comum e eu acho que temos aqui critérios muito sólidos para o bem comum e temos aqui a oportunidade de todos de fazer aquilo que está verdadeiramente correto. Muito obrigado e votos de uma ótima sessão daqui para a frente. Muito obrigado.
Vamos iniciar a mesa redonda com a moderação de Rita Seabra, quadro do IAPMEI, que conta no painel com Rita Salgado, administradora da GL Importação e Exportação, Sara Duó, do grupo IOR, e Alexandra Mendes Gonçalves, CEO da Mendes Gonçalves, que se irá juntar a nós via online. Então vamos lá. Muito boa tarde a todos, outra vez. Eu trago aqui 3 mulheres fantásticas, de empresas fantásticas, que são muito conhecidas por ter grande trabalho nestas áreas. Oh, Rita, desculpe, este aparelho é que não está fantástico? Qual é que não está fantástico? O seu? O da Rita? O da Rita? O aparelho da Rita não está a funcionar? Eles estão mutados. Só os ligam quando vocês começarem a falar. Agora é a minha vez. É que não está verde, não está verde. Ok. Bem, a Sara Duó é fundadora e CEO do Grupo IOR, que é um grupo já muito grande. Eu estava a perguntar-lhe se eles ainda são PME ou são grande empresa. Estão ali na transição. A Alexandra, que se nos vai juntar, nós ainda não temos, não temos a Alexandra connosco? Já temos connosco. Olá, Alexandra. Olá, tudo bem, Rita? Viva, como está? viva. Então, a Alexandra é da empresa, é CEO da empresa Mendes Gonçalves, que vocês conhecem dos molhos Paladin e do Peninsular. E a Rita, que é co-CEO da GL, que também conhecem a Snock e a Só Natural. Estas 2 marcas também são bastante conhecidas. Eu, se calhar, depois de vos ter apresentado, ia passar verdadeiramente ao que nos importa. E sei que todas trabalham de há muito tempo a esta parte, estas questões da responsabilidade social, mas a minha pergunta é, e peço dedo no ar, quem é que já faz reporting não financeiro? Ninguém. Então vocês estão a ver que temos 2 médias empresas que são quase grandes, se é que não são grandes. Temos uma média empresa também que dedica muita atenção a estas coisas e ninguém faz reporting financeiro. Então, imaginem... Enfim. Eu vou só dar aqui uma chega. Não fazemos oficialmente, mas todo o nosso relatório de contas é acompanhado pela estratégia da empresa, e na nossa estratégia da empresa nós estamos cada vez mais a colocar, porque faz parte do nosso propósito, todas estas questões. Há umas dificuldades que nós temos é não existir ainda um modelo formal para fazer esse reporting, por isso fazemos-lo à nossa maneira, da forma como é possível, mas tentamos incorporar já essas questões nos nossos relatórios de contas. Só dar esta chega. Muito obrigada, Alexandra. E a Rita já está a trabalhar a questão da certificação, certo? Já. Na GL estamos a trabalhar este ano, para completar até ao final do ano, 2 certificações muito importantes nesta área. Uma delas é a EFR. A EFR quer dizer Empresa Familiarmente Responsável. É uma certificação que vem de Espanha, da Fundación Más Familia, e que veio para Portugal em parceria com a ACES, da qual faço parte, como o Douglas, fazemos os 2 parte da ACES. A EFR o que pretende é criar as boas práticas para que as empresas possam promover a conciliação de trabalho-família aos seus colaboradores. E por outro lado, estamos a trabalhar numa certificação muito importante e que vai exatamente de encontro aos critérios do ESG, que é uma certificação que se chama B Corp, que nós começámos a ouvir falar nos Estados Unidos, onde também temos uma fábrica. A B Corp nos Estados Unidos é uma coisa que já tem muita notoriedade e que tem imenso impacto junto dos stakeholders das empresas, tanto a nível de obter financiamento, como da atração de capital humano, e até, como há bocado estava a ser dito, para a escolha dos consumidores. Os consumidores americanos já estão muito atentos de ver rótulos de produtos que sejam produzidos por empresas certificadas B Corp. O B Corp o que é que quer? É promover
as boas práticas na empresa para que seja um agente de bem na sociedade. Há uma coisa muito interessante no B Corp, que é o conceito do triple bottom line, em que a empresa deve procurar o lucro financeiro, mas também a parte positiva na sua contribuição para a sociedade e na sua contribuição para o ambiente. Nós começámos a certificação este ano, já fizemos o que se chama o pré-diagnóstico. Havia uma pontuação de partida, que se não a tivéssemos, tínhamos primeiro que trabalhar para chegarmos a essa pontuação de partida. Por acaso, quer dizer, também é um orgulho para nós ultrapassámos essa pontuação de partida, mas estamos longe daquilo que queremos ser e está toda a gente envolvida para se obter isso no final do ano. Muito bem. Nós agora vamos passar às questões do ambiente. Eu vou deixar a Sara de fora, porque a Sara não é indústria. Ambiente é mais com a indústria e, portanto, se calhar, conversava com a Alexandra. Alexandra, conte-nos lá o que é que está a fazer relativamente à vossa pegada ecológica. Eu acho que o primeiro passo começa por colocar essa decisão no centro da empresa. Nós fizemos isso ao redefinir o nosso propósito enquanto empresa há 2 anos atrás. Nós redefinimos e decidimos que a Mendes Gonçalves, o seu propósito seria ser uma referência na alimentação do futuro, com rigor e exigência, mas impactando positivamente as nossas pessoas, a sociedade e o meio ambiente. Posto isto e depois de tomarmos esta resolução, tivemos que criar alguns ramos dentro da empresa que cumprissem este propósito, por isso toda a nossa atividade tem que responder ao mesmo. Isso envolve o plano de negócio da empresa, a estratégia comercial, financeira e de produto, tudo tem que responder a isto. Eu acho que este é sempre o primeiro passo de uma organização, ao invés de tentarmos fazer pequenas coisas desgarradas. Isso vai tendo algum reflexo nas decisões do dia-a-dia, claro que ainda há um caminho longo a percorrer, todos os passos que temos dado são ainda muito pequenos face às nossas ambições e àquilo que queremos atingir, no entanto já começamos a ter pequenas medidas a serem tomadas internamente. Uma delas nós já, pela Gênese, por sermos uma empresa portuguesa, defensora da economia portuguesa, temos por política comprar o máximo possível de matérias-primas e materiais de embalagem sempre em Portugal, e isso representa 88% das nossas compras são feitas internamente, desde que haja competitividade, obviamente, e só quando não existe em Portugal ou não existe essa competitividade é que vamos procurar fora. Também nós temos já alguns produtos que são fruto de economia circular e parcerias, nomeadamente temos com as maçãs do Oeste, nós conseguimos fazer um projeto giríssimo de reaproveitamento de algumas maçãs que ficavam em campo, nem sequer eram recolhidas porque não tinham o calibre certo ou as características certas para irem para o mercado fresco, e junto com a Sonai desenvolvemos um produto final, que é o vinagre de sida, que é feito exatamente com o subproduto, ou este resíduo que acabaria por ficar por toda a cadeia de distribuição. Isso representam várias toneladas de reaproveitamento de produto que era um resíduo alimentar. Também temos alguns processos já internos na nossa agricultura, nós próprios produzimos os nossos picantes, que são todos incorporados na nossa gama da Sacana, são produtos biológicos que produzimos nós, mas a diferença está que, além de ser um processo biológico, é também feito em agricultura de regeneração, ou seja, nós fazemos uma agricultura que pretende visar a proteção do ecossistema e que ele no final da agricultura esteja mais rico do que inicialmente o encontramos, ou seja, certamente saberão que Portugal está em risco de desertificação do Saara, não é? E se não for cuidado através de técnicas agrícolas eficientes e regenerativas, nós corremos risco do nosso país ficar em falência de solos, e a agricultura regenerativa pretende exatamente ir prevenindo isso, e nós hoje temos a maior área em Portugal feito neste tipo de cultivo. Além disso, temos uma hectare que construímos de forma biológica, que vai ser completamente colocada dentro deste circuito, ou seja, nós fazemos captação de água, tratamos a água antes do nosso consumo,
E, então aproveitamos toda a captação que fazemos, produzimos molhos e vinagres pelo caminho e no final vamos entregá-la novamente à natureza, mas em melhores condições do que a recolhemos. Porquê? Porque vai regar toda a nossa agricultura regenerativa e no final vai ter características melhores porque escolhemos uma hectare biológica para o fazer. E são todas estas pequenas, podia contar muito mais, teríamos certamente mais, mas a Rita sei que também tem tempo limitado e que temos que nos portar bem, mas são pequenos passos e acima de tudo era essa a mensagem e o testemunho que queria dar. Nós não conseguimos fazer tudo de um dia para o outro, nem a cadeia, tanto a montante como a jusante, está preparada para todos fazermos tudo ao mesmo tempo, temos que ser pacientes, mas determinados na nossa convicção de que este é o caminho e que tem que estar, acho eu, a meu ver, tem que ser uma decisão da gestão de topo e estar na estratégia da empresa. Falar das boas práticas delas, estávamos aqui toda a tarde. Ficamos com o cheirinho do que elas fazem. Rita, eu pedia-lhe a mesma coisa, PhD ecológica, também com enfoque no combate ao desperdício e agora mais recentemente na reutilização de resíduos, não é? Sim. Economia circular pura e dura. Sim, já percebi que a Alexandra é a minha concorrente, porque nós também, desde sempre, desde que começámos a fazer sumos, que usamos fruta de segunda. A fruta que cairia, ficaria no pomar ou encaminhada para a indústria das rações animais, é assim utilizada na produção dos nossos sumos. E agora, porque os sumos só natural só usam legumes e frutas frescas. Nós agora, em parceria com uma outra empresa portuguesa, vamos lançar, ainda antes do verão, nós chamamos-lhe fruit bites, que são feitas com as fibras dos sólidos que resultam de espremer a fruta. E, portanto, é uma fonte de fibra fabulosa e é o primeiro produto que nós vamos ter de upcycle, que é uma coisa também, uma coisa nova, não é o recycle, é ser mais do que isso, e é o primeiro produto que nós vamos lançar com estas características. Quem é o seu parceiro? Guiker. Muito bem. Guiker. Também nós usamos plástico reciclado desde o dia 1 de janeiro deste ano. O compromisso europeu é ter 50% de plástico reciclado em 2023. Nós, no dia 1 de janeiro, já estamos com 50% de plástico reciclado. Não temos mais porque não está disponível no mercado e também, como também foi dito há pouco, isto tem que ir um bocadinho step by step, porque é muito mais caro também usar plástico reciclado. Ao mesmo tempo que também vamos fazer um trabalho de educação, digamos assim, ou de sensibilização das pessoas para o fazer com o plástico, porque é fácil dizer que o demónio é o plástico, mas nós temos imenso papel. Não se pode banir o plástico da indústria. E nós temos um papel importantíssimo no que ao plástico se refere, porque tem que ser posto no devido sítio e não ir para o lixo normal. E também temos as painéis solares que vamos investir este ano, por isso estamos a tomar várias medidas para sermos ambientalmente menos impactantes. Então saímos da área do ambiente e passamos aqui para a área do social e começamos pelo social dentro da empresa. A Ioria Mendes Gonçalves fazem parte do top 20 das empresas felizes. E eu que gostava que a Sara, agora é a vez da Sara, nos contasse o que é isso, como é que trabalha para chegar ao resultado e porque é que isso é um bom investimento para si. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com a minha amiga Rita, obviamente também com o resto do painel, com a Alexandra. Então, eu de facto não tenho produto, não é? Eu só tenho pessoas que acredito que nos são confiadas e tento sempre ter esta mensagem na minha cabeça, que de alguma forma tenho uma oportunidade única de impactar nessas pessoas, para que essas pessoas impactem no cliente, o cliente impacte na sociedade e que de alguma forma consigamos em conjunto transformar
e fazer algo diferente. Portanto, esse é sempre o meu mindset, que tenho pessoas que me são confiadas. E, de facto, trabalhamos na IOR desde o início em boas práticas de governação que tenham como prioridade e como prioridade na tomada de decisão tudo o que envolva pessoas. As decisões com as pessoas serem a nossa grande prioridade. Falamos não só de temas de responsabilidade social, que posso dar vários exemplos de práticas que fazemos dentro do Grupo IOR. Talvez por isso, constantemente, temos tido algum reconhecimento, que faz sempre parte, aquece sempre um bocadinho o coração ter algum reconhecimento, mas principalmente são práticas que eu tento implementar de provocar a indiferença quase nas nossas pessoas. Que de alguma forma o propósito do trabalho ou a vocação do trabalho vá se refletir em todo o contexto. Trabalhamos em equipas. Cada equipa, por exemplo, posso dar vários exemplos, mas cada equipa faz gratuitamente uma associação sem fins lucrativos. Portanto, ela entrega uma associação para eles trabalharem e para, de alguma forma, com o seu conhecimento, conseguir impactar num desenvolvimento sustentável dessa associação. E é uma coisa que é muito acarinhada dentro da organização, porque, de facto, tem a possibilidade, e eu acho que o líder tem essa responsabilidade, de, durante o dia e durante o seu trabalho, conseguirem contribuir. E eu acho que esse é um caminho que tem que vir, de facto, da gestão. Claro que estes temas, e depois cá podemos falar um bocadinho mais, eu posso dar o meu testemunho do Grupo IOR e das práticas que nós tentamos implementar, e depois do que eu vejo todos os dias como o retrato das PMEs e qual a dificuldade, porque acredito que muitas têm a vontade do bem, não é? Eu acho que todos temos a vontade do bem, mas efetivamente, ainda mais nos dias de hoje, com os temas que são os temas prioritários da agenda de sustentabilidade financeira, é muito difícil pôr este tema. Eu nem digo que o tema esteja na agenda. Não, que esteja na agenda de uma forma prioritária, é que esteja na agenda. Houve aqui um retrocesso gigante nos últimos anos. A diversidade, a inclusão, o olhar ao outro, era uma coisa muito mais presente, e eu sentia imenso isso nos meus clientes. Nos últimos 2 anos, infelizmente, as prioridades são outras. A prioridade é a manutenção do posto de trabalho, é a gestão de tesouraria, é ter a capacidade para aguentar e manter os postos de trabalho. Acho que temos ainda um caminho muito grande a percorrer nesta área, mas eu acho que se vive disto, vive-se de exemplo, não é? Lidera-se pelo exemplo e todos estes exemplos e todas estas conferências que eu acho que têm cada vez mais ser partilhadas. Porque estamos a falar de um tecido empresarial português que eu gosto de sempre descascar o que é isto do nosso tecido empresarial português, não é? E que de facto, qual é o investimento que existe para nós conseguirmos, todos querem que as questões ambientais, sociais e de boas práticas de governança estejam em cima da mesa. Muitas vezes é muito difícil de implementar, porque estamos a falar de 99% de PMEs, de 94% de microempresas, portanto estamos a falar de microempresas que faturam menos de 2 milhões, com 10 pessoas, muitas vezes estruturas familiares, com capitais próprios negativos. Portanto, todos esses temas têm que ser descascados e têm que ser ajudados, eu acho, na perspectiva do contabilista, que ainda é um mentor ou alguém que traz algumas luzes, nós também temos que os provocar nesse sentido. Para isso, eu sou completamente a favor da obrigatoriedade, porque eu acho que Portugal e o gestor só funciona com o obrigatório. E porque quando não é obrigatório vai ficar sempre para último. Portanto, a obrigatoriedade de um relatório não financeiro, seja que empresa for, financiado, se calhar um pré-diagnóstico inicialmente para conseguir, e traçar, e aqueles pequenos passos, não é? Fazer aqueles pequenos passos, que é, este ano eu vou vou tomar esta medida, portanto, este ano vou ter o compromisso com a inclusão. Dar a hipótese de, por exemplo, a Rita falava há pouco e nós sabemos disso, a SEST, é importante nós estarmos em associações e em comunidades, em ecossistemas que nos ajudam a pensar. Há um projeto incrível que a ACES está a fazer agora. Eu tenho muito orgulho, sou Presidente do Conselho Fiscal da ACES e tem-me enriquecido imenso a mim e à minha equipa
tudo as práticas que tenho aprendido, que é o semáforo da pobreza, não é? Nós, obviamente que eu sou um bocadinho imparcial a dizer isto, as questões ambientais essenciais, não é? Mas aqui, começando com as pessoas. E esta iniciativa do semáforo da pobreza tem um propósito inacreditável, que é descobrir as dores escondidas dentro da nossa organização. Aquelas dores que não são visíveis, aquilo que não aparece ao olho nu, não é? Por muito olhar atento que se tenha. E se calhar, se conseguirmos trazer mais as PMEs para este tipo de práticas, eu costumo dizer, eu não quero ocupar mais tempo, mas que cabe-nos a nós, líderes, e também cabe-nos a nós, contabilistas, advogados, com quem nós interagimos no dia-a-dia, provocar a indiferença. Porque o coração está lá e há a vontade de fazer. Muitas vezes não se sabe o caminho. E nós vamos voltar aos seus clientes, alguns à frente, mas eu vou perguntar à Alexandra se quer acrescentar ao que a Sara já disse. Eu subscrevo tudo o que a Sara disse e acho que não vou, obviamente, repetir. Apenas, talvez, focar um pouco qual é o benefício. E, mais uma vez, relembrar que, na Mendes Gonçalves, nós não trabalhamos para ter o selo das empresas mais felizes, nem trabalhamos para estar no top 10. Felizmente, é o resultado das medidas que nós queremos que sejam intrínsecas e naturais dentro da nossa organização. Mais uma vez, nós, enquanto responsáveis da empresa, como é que o tentamos fazer? Colocando no propósito da empresa, definindo que este é o drive. E como eu disse há pouco, queremos ser uma referência na alimentação do futuro, mas impactando positivamente e quem está em primeiro lugar nas nossas pessoas. E quando isto está muito bem definido na organização, nós esperamos que todas as áreas o façam mais uma vez. E a Sara já falou e muito bem de tudo o que é necessário fazer e a sua importância, mas também quais é que são os benefícios que nós notamos na nossa organização. Por exemplo, quando nós trazemos multiculturalidade e inclusão para as nossas organizações, a minha experiência é que tende a que cada um chora muito as suas dores, não é? E nós, cada um com as dificuldades que temos, achamos que os nossos problemas são os maiores do mundo. Quando nós trazemos refugiados para dentro das nossas organizações, por exemplo, que nos vêm contar as suas histórias de vida, nós temos um colega, por exemplo, iraquiano, que viu o seu filho ser sequestrado e morto, porque ele não tinha dinheiro para pagar foi sequestrado para tentar ter dinheiro, o resgate, desculpem, e ele teve que fugir, ele fugiu de um dia para o outro com os outros 3 filhos para um país que não conhecia, esteve primeiro na Turquia, depois teve que fugir novamente e veio parar a Portugal. Ele estava ao abrigo da Cruz Vermelha, com quem nós temos um protocolo, e teve os 18 meses ao abrigo da Cruz Vermelha e nós sabemos que passado esse tempo eles não conseguem dar mais apoio às famílias refugiadas, então ele estava na iminência da semana seguinte ir para viver para a rua, depois de lhe ter acontecido todo este trauma na vida. E foi quando a Cruz Vermelha nos contatou e disse: eu tenho esta família, está em risco de ir para a rua, vocês podem acolhê-los? Nós dissemos que sim, tudo bem. E não imaginam o impacto que isso trouxe dentro da nossa organização, por as pessoas que estão a trabalhar junto desse colega, que vão sabendo da história dele, vão achar que afinal aquele problema que eles tinham, porque às vezes doía a cabeça, porque às vezes tinham esta dificuldade, tudo isto acaba por ser relativizado quando nós conhecemos este tipo de situações extremas, que realmente isso sim são gravíssimas. E o ambiente de interajuda e de acolhimento que se cria à volta destas famílias, que nós só conseguimos acolher porque os nossos colegas são os primeiros a acolhê-los, os colegas que vão trabalhar com eles diretamente, cria dinâmicas muito interessantes, espírito de grupo, espírito de missão, e é muito enriquecedor. Por isso eu acho que a diversidade, inclusão, multiculturalidade só trazem vantagens às nossas organizações, tornando-nos mais preparados para o mundo global em que vivemos e acho que nos coloca todos no mesmo track a nível de propósito. Eu só vejo vantagens e acho que só acrescentaria isso, porque de resto a Sara falou muito bem e concordo plenamente. Antes de passarmos ali à Rita, vocês estão inseridos numa comunidade pequena, que é a Gulgã. 30 segundos para falar do que vocês fazem com a comunidade. Pela comunidade, mas com a comunidade. Ora bem, nós
ao empregarmos 300 pessoas numa terra que tem 3.000 pessoas, podem perceber que nós, mesmo sem querer, nós impactamos todos os lares praticamente da nossa terra. E hoje em dia, também sendo o maior empregador, nós estamos envolvidos em quase tudo. Nós temos uma relação muito estreita com a Câmara Municipal, somos envolvidos em todas as dinâmicas que existem no Conselho e sentimos-nos responsáveis também por apoiar todas essas instituições e iniciativas que existam. Eu acredito que se todas as empresas apoiarem a comunidade onde estão inseridas, de todas as formas, nós estamos ativamente e contribuímos ativamente em tudo. Era muito longo estar agora a explicar, mas desde a Feira do Cavalo, que é o maior evento da nossa terra, que recebe 1 milhão de pessoas e nós somos os patrocinadores e tentamos agilizar e ajudá-los em tudo o que nós podemos para que o evento corra bem. Nós acreditamos que se toda a gente tiver esta missão de ajudar as iniciativas da terra, todo Portugal poderia desenvolver muito mais rapidamente. Muitas vezes pedem-nos patrocínios para montes de iniciativas de outras terras, a nossa resposta é sempre a mesma, nós apoiamos as da nossa terra primariamente. Temos programas de educação específicos envolvidos com a escola local, temos o plano de refugiados também, ainda agora com as famílias ucranianas que foram ter a Golgã. Nós, obviamente, somos quem as recebe naturalmente de forma a dar-lhes um posto de trabalho e a dignidade que merecem e o início e a ajuda que precisam. Mas nós, hoje em dia, o Golgã está interligado em quase tudo com a Mendes Gonçalves e nós estamos aqui para contribuir e ajudar no que for necessário. Ajudar não no sentido de pais, porque nós achamos que temos é que dar ferramentas, queremos sempre que a nossa ajuda seja no sentido de autonomizar e de capacitar as pessoas que ajudamos, mas toda a gente sabe que pode contar connosco para isso. E vocês também estão, digamos, muito ligados, quer aos vossos clientes, até também na abordagem ao combate ao desperdício, por exemplo, mas também com a comunidade e com a sociedade. Quer contar? Eu acho que a Sara e a Alexandra já disseram tudo. Acho que é verdade que as pessoas intrinsecamente querem fazer o bem e muitas delas não sabem como. E nós temos essa preocupação na GL desde há muitos anos de olhar para a sociedade e devolver um bocadinho daquilo que a gente faz para fora. E isso, eu acho que nós ganhamos muito mais como empresa e como pessoas, grupo de trabalho, ganhamos muito mais com essa ajuda do que propriamente a entidade a quem nos associamos. Porque ajudamos a acreditar de Lisboa, a Casa de Lisboa, com as despesas de um quarto, a acreditar que está associada ao IPO, a Quinta Essência, que promove, que apoia a deficiência intelectual de adultos, que é um grande problema, e temos eventos do Natal em que depois nos associamos a eles e de facto as pessoas é uma adesão enorme e é com imenso orgulho que participam e que veem que o seu trabalho de alguma maneira vai lá parar a essas associações. Este ano fechámos uma parceria com a Semear, que é uma EPSS que promove a integração da deficiência no mercado de trabalho e o que estamos a fazer é abrir as portas para visitas de estudo de deficientes e também recebemos agora no escritório de Lisboa um estágio de uma pessoa que vai lá estar 9 meses connosco. E a forma como as equipas recebem e estão abertas a ajudar e a promover, etc., de facto é ótimo, porque a vontade está lá, muitas das vezes, como a Sara dizia, não sabem bem como fazer. E acho que a empresa tem essa responsabilidade também de ajudar a canalizar. Muito bem, nós vamos mudar de pilar porque o nosso tempo já está um bocadinho, já estamos aqui a arrasar. Sim, mas enfim, alguém nos perdoará, digo eu. Passamos para o governance e eu aqui começo por si, Sara. Tem crescido a um ritmo louco, tem incorporado empresas, tem... A governação, imagino que para si é uma pedra-chave, não é? Sim, claramente. Temos tido alguns desafios, também porque nos pomos a caminho para que eles aconteçam. E pronto, e se calhar uma das bases, pilares para esta
fazer mais e melhor, não é? Nós começámos com uma startup, eu costumo dizer que quer ser um gigante, mas continuar a ter alma de startup, porque é incrível ter alma de startup, não é? Diga lá quantas pessoas é que já tem? 320. Pronto, está dito. Ai, eu acho que está bem. E eu acho incrível, mas eu também gosto muito do que faço, gostamos muito de trabalhar. Acho incrível o efeito do trabalho em conjunto e de equipa. Eu costumo sempre dizer que nós somos todos um puzzle e que temos que estar todos alinhados, e eu acho que o alinhamento na governação é essencial. Nós temos de saber qual é o objetivo individual de cada pecinha do puzzle para que o puzzle depois seja emoldurado e posto na sala, porque ninguém vai pôr um puzzle na sala que falta uma peça, não é? E que se perdeu no caminho. Eu até faço muito este exercício com a peça do puzzle. Nós sabemos o objetivo individual de cada um para depois conseguirmos com o objetivo individual como um todo. E nós passamos o nosso tempo a trabalhar, não é? Passamos muito mais tempo no trabalho do que com a família. Portanto, eu sinto imensa responsabilidade de tentar integrar ao máximo no local de trabalho tudo aquilo que vai impactar no ser humano individualmente. E depois eles vão levar para casa, e da casa passa para os filhos, para os maridos, para os colégios, e é tudo multiplicador. Daí eu achar que eu fico contente, porque nos últimos anos da gestão nós falávamos sempre do amor como critério de gestão, e parecia uma coisa, o amor, uma lamechice, não é? O que é isto? O que é que ele está ali a dizer? Mas, de facto, é isto, não é? Nós conseguimos perceber que só estando com um alinhamento conjunto de cada um individualmente é que se consegue fazer o bem. Eu não acredito no lucro pelo lucro, não acho que seja esse o propósito do negócio. Acho que fazer um negócio, montar uma empresa, empreender, é uma oportunidade incrível de contribuir para a nossa aldeia, para a nossa cidade, para o nosso país, e acho que é isso que faz sentido quando olharmos para trás, não é? É perceber que, de facto, criámos valor, que mudámos vidas, que realizámos sonhos. Eu, quando faço uma cultura de integração, a primeira coisa que eu pergunto às pessoas é qual é que é o teu sonho. E por que não a empresa realizar o sonho? E acho que é isso que me faz continuar e estar sempre a querer crescer e fazer mais. Obviamente, às vezes caímos, temos que nos levantar, e depois é incrível é que quando tens uma equipa que sabe quais são os valores invioláveis, sabe quais são os princípios de base, é ela que te levanta, não é? E depois já é o efeito ao contrário, e aí tu pensas, uau, isto acontece. Aconteceu. Sim. Já aconteceu. Muito bem. Eu também queria perguntar ali à Rita, porque a vossa procura de mais valor para a empresa tem sido um bocadinho sui generis ao longo dos anos, não é? Vocês regularmente, mais ou menos, reinventam-se. Conte lá. Sim, a história da empresa é uma história, de facto, um bocadinho diferente, digamos assim, porque faz este ano 80 anos, começa por ser um agente de produtos químicos para a indústria do vidro e da cerâmica, e hoje em dia fazemos sumos e sanduíches e saladas. Portanto, aconteceu muita coisa aqui pelo caminho, mas olhando para trás acontece sempre, esta reinvenção tem sempre a ver com marcos ou com desafios muito específicos que vão acontecendo e que nos obrigam a pensar de forma diferente. Um dos grandes desafios foi a entrada de Portugal na altura na CEE, e percebeu-se que a indústria do vidro e da cerâmica ia mudar radicalmente e, portanto, virou-se para a alimentação. E depois acaba por ser um passo natural passar de ingredientes para produtos acabados e para industriais, e hoje em dia estamos neste ponto. Temos isto também só é conseguido, não é 80 anos, não estamos nós há 80 anos na empresa, mas também é conseguido com muita gente que está há muitos anos connosco. E é uma coisa que também é muito gratificante de ver a retenção que a gente consegue, porque de facto as pessoas, os últimos 20 anos, há muita gente com 20 anos de casa, e que isso é celebrado, como é celebrado os aniversários, como é celebrado agora no dia 15 de maio, foi celebrado o Dia das Famílias e que a GL oferece como férias.
assim como ao dia do aniversário. E é este grupo de pessoas que está connosco que tem promovido, ou que tem conseguido, ou que nos tem ajudado a fazer este caminho tão peculiar, tão sui generis, como a Rita diz. Mudar tantas vezes de objeto em 80 anos. Nós em 2011 vendíamos exclusivamente em Portugal e de repente vem a crise que veio e nós dissemos, pronto, estamos tramados se ficamos aqui, não é? E então começámos um caminho de exportação, que não exportávamos rigorosamente nada, chegámos a exportar 80% do que fazíamos em 2019, depois levámos outra vez com uma onda da pandemia e pronto, e estamos outra vez a voltar a recuperar, porque vendíamos muito na aviação, a voltar a recuperar mercados e recuperar clientes, mas isto, pronto, tem que ter maleabilidade, de facto, mas com as pessoas que temos tem sido uma grande ajuda, como a Sara dizia, puxam para nós e cá vamos nós. Mutuamente. Alexandra, então e a inovação contínua é mesmo o vosso motor de desenvolvimento? Vocês passam essa imagem? Sim, é um dos pilares estratégicos da nossa empresa. Sim, também fizemos todo o caminho. Nós inicialmente há 40 anos éramos apenas uma empresa pequenina na Golgã a fazer vinagres, era o nosso core business. E com a evolução sempre esteve dentro de nós fazer diferente. Fazíamos vinagres, mas diferentes, começámos a utilizar embalagens diferentes em tempos no mercado, diversificámos no início dos anos 2000, foi quando começámos a produzir molhos, e fomos também abordando, em 2005, pela primeira vez adquirimos uma marca, que foi a Paladin, que relançámos a partir de 2013, tornando-nos em si uma indústria marquista, que também é revolucionário a nível da indústria. Geralmente está muito segmentado quem produz e quem tem a marca depois faz o trabalho de marketing e hoje, mais uma vez, eu acho que foi um ponto de viragem estratégico, um ponto de viragem na nossa estratégia a longo prazo foi a redefinição do propósito, porque de repente nós dizemos que não vamos ser vinagreiros nem produtores de molhos, mas queremos ser uma referência na alimentação do futuro. Ao querer ser uma referência na alimentação do futuro, nós temos que estar atentos a trends, temos que estar atentos a novos ingredientes, a novas formas de fazer, a novos processos, incorporar também a sustentabilidade, obviamente, e o respeito pelo ambiente nas nossas operações e produto, e isso requer uma equipa a tempo inteiro. Nós hoje temos 12 pessoas a pensar futuro na nossa empresa, que é o nosso Departamento de Investigação e Desenvolvimento. E sim, é estratégico e muito importante. Se eu for a fazer a minha análise de vendas, o meu pipeline de SKUs que vão contribuindo para o crescimento da empresa são sempre os que foram lançados há menos de 3 anos. E esta tendência verifica-se nos últimos 10, ou seja, num mercado cada vez mais dinâmico, num consumidor cada vez mais exigente e que pretende ter experiências novas e ser surpreendido pelas marcas, é importantíssimo que nós, enquanto indústria, enquanto donos de marcas, enquanto players dos nossos negócios, aportemos essa inovação que é necessária e que o consumidor está ávido de ter. Para mim não faz sentido não ter esta inovação interna e este dínamo dentro de nós. Alexandra, não, aqui à Sara. Accountability e transparência. Nós vamos aqui abreviar todas as empresas, todas estas empresas são conhecidas, têm, digamos, na sua imagem de marca a questão da transparência e da accountability. Mas eu queria que a Sara, em nome das suas colegas, uma vez que não vamos poder ouvir todas, que explicasse porque é que isso é importante e porque é que as empresas estão crescentemente. A Rita já está muito triste porque não vai poder falar sobre isto. Mas... Rita, faz favor. Deixa a Rita falar. Mas eu quero a sua visão de helicóptero sobre o tecido e porque é que, digamos, todas as boas empresas apostam tanto nesta área tão importante. Sim. Eu acho que, da reflexão que eu faço quando penso um bocadinho, a pandemia trouxe uma coisa incrível. Dentro de tudo o péssimo que nos aconteceu, que foi um nível de igualdade e de alinhamento e de empatia entre colaboradores e entidade patronal. Porque houve uma dor comum, houve um medo, que era o mesmo medo, o medo da vida, não é?
E isso, de alguma forma, criou organizações mais empáticas. E eu noto imensa diferença. Imensa diferença. Eu acho que o olhar um para o outro, o pôr no lugar um do outro, a pandemia trouxe essa oportunidade. Trouxe também uma iminente, porque teve que ser, e constante comunicação. Houve que ter que, a transparência teve que vir para cima da mesa, a comunicação de o que é que nos estava a acontecer, se os empregos estavam postos em causa, o que é que tínhamos que fazer para inovar. Assim, estamos a falar da maior parte das empresas, quando se fechou as portas, são empresas que viviam de cash flow diário. Portanto, o retrato que eu faço nos últimos anos foi um retrato de ansiedade, de dor, de medo, completamente assustador, ao ponto de não saber o que é. Todos os decretos, as portarias eram elefantes. O que era o layoff, se era despedimento coletivo. Não, foi uma tormenta que eu acho que agora, olhando para trás, consegue-se perceber a importância do que isso vai trazer para as boas práticas de governação. E eu noto imensa diferença na comunicação, no olhar ao outro, na transparência, de não ter medo, porque é muito comum na liderança e na gestão de esconder o que não vai bem, não é? E essa abertura, e foi tudo posto em cima da mesa, porque mesmo as coisas que estavam escondidas foram postas às claras. E foi uma vez, foi duas, e isso veio para ficar. E eu acredito que as boas empresas, com as boas práticas, são empresas que comunicam. A verdade pode ser dura, mas não há nada mais desarmante do que a verdade, não é? Em qualquer coisa na nossa vida. Nem todos fazemos coisas bem, nem todos tomamos as melhores decisões, mas sempre confrontados com a verdade, uau, não é? É a verdade. Eu não consegui fazer melhor, tu também não conseguiste fazer melhor. Agora vamos traçar o caminho daqui para a frente. Acho que as boas empresas, com as boas práticas, passa claramente, muito antes da transparência, passa pela verdade. E eu acho que isso foi uma coisa que muitas empresas aprenderam na pandemia e noto isso nos meus clientes também. Rita, quer acrescentar alguma coisa? Acho que está muito bem explicado. Então eu só ia, pronto, já falámos da pandemia e de toda a confusão que veio a seguir, porque nós julgávamos que nos livrávamos da pandemia e que ficávamos por aí depois. E eram mais coisas. Então, como é que convence os seus clientes da urgência dos fatores ESG, que ainda por cima é um nome que, digamos, não é dos mais felizes? A maior parte dos meus clientes, hoje em dia, e eu peço desculpa se cá ser tão bruto ou frontal, se eu disser ESG, nem sabem o que é. E essa é a grande dor. A literacia financeira já é um tema crítico nas nossas empresas e muitas vezes nós perguntamos porque é que a dimensão ou o número médio das nossas empresas não aumenta, não é? Porque é que nós não saímos dali? E obviamente que um dos fatores é a falta de literacia financeira, é a falta de talento. Portanto, e nos dias de hoje, eu não tenho um discurso muito otimista nesta área, continuo a achar, a minha opinião é o relatório não financeiro ser obrigatório, porque é um mal necessário, e portanto vai ter que ser posto em cima da mesa e vai ter que ser feito, e portanto se vai ter que ser feito, vai ter que ser analisado e vai-se ter que fazer um diagnóstico de como é que estamos, o que é que estamos a fazer, se estamos a dar como prioridades as questões ambientais, as sociais, as de governação, tem que existir, porque senão vai ser muito difícil. As moratórias acabaram, não há dinheiro, o caldeirão está a arder, agora é que isto está a arder. Agora é que isto vai ser. Obviamente que houve uma limpeza natural, mas agora o dinheiro não foi dado. O dinheiro tem que ser pago. Tem que ser pago. A recuperação pandémica não é igual à recuperação económica, portanto não é ao mesmo nível. Acho que eu, como na minha empresa, e que gerindo 200 e muitos contabilistas, nós reforçamos isso nas reuniões. Nós tentamos, de alguma forma, passar essa mensagem. Mas, no fundo, estas empresas não têm a governação, ou o conselho...
Não é esse o nosso tecido empresarial português. Este é, se calhar, de 600, 700 empresas. Não são as outras. E de facto, a nossa riqueza, a nossa criação de riqueza é daí que também vem. Ou bem daí, não é? E, portanto, trazer estes temas, acho que andámos um tempo para trás, acho que se passa pelo exemplo, boas práticas, cada vez mais estes temas virem para cima da mesa, mas eu continuo a dizer que é a mesma coisa, falámos da saúde, a medicina e saúde no trabalho. Só começou a ser prática olhar para a aptidão de um trabalhador para trabalhar quando foi obrigatório. E pode ser um bocadinho duro dizer isto desta forma, mas eu acho que a única solução é, de facto, termos consciência, que temos que ter consciência que vivemos em comunidade, que vivemos num mundo que temos cada um ter a sua cota à parte, que todos queremos o bem comum. Então, para isso, o relatório não financeiro é essencial, tão ou mais que o relatório financeiro, porque tudo o que não é medido não existe. Então, se não existe, nunca vai ser prioridade na agenda das PMEs. Nunca. Muito bem. Então, 1 minuto para cada uma deixar uma mensagem final. Alexandra, começamos por si. Eu vou bater na mesma tecla. Para se fazer alguma alteração na organização, tem que ser uma decisão e um propósito da gestão de topo. Ninguém consegue, numa organização, fazer nada, trazer mudança, seja em que quadrante for, se isso não tiver decidido, resolvido e for uma convicção firme da gestão de topo. É meu contributo. Sua mensagem. Muito obrigada. Rita. Partilho o que a Alexandra disse. Acho que tem que ser decisão da gestão de topo, mas com uma atitude muito ativa pela organização toda. E eu acho que, talvez indo à preocupação da Sara, estou completamente de acordo, o nosso tecido empresarial não é... talvez as preocupações não sejam estas, mas acredito que as empresas têm que ser entidades de bem, que têm implicações, não é só com o dinheiro que gerem e com o lucro que têm que ter, mas com o impacto que têm à sua volta, com os colaboradores, com a sociedade, com o ambiente, e isso tem que ser transversal à organização toda, a parte do topo, mas todos têm que estar envolvidos nisso. Dou talvez como dica que nós começámos, a primeira coisa de todas foi fazer uma formação em sustentabilidade e as ODS foram definidas pela empresa toda. Portanto, todos estavam envolvidos a definir. A gente olha para aquilo e quer tudo, não é? Não pode ter tudo. Portanto, se todos estiverem envolvidos na tomada de decisão, eu acho que embarca-se com mais facilidade e pode-se tornar real, sem dúvida. Sim. Sara, 1 minuto. Se calhar um apelo a lideranças mais servidoras e ao bom que é estar em serviço, um olhar mais atento às desigualdades e que isso de alguma forma seja refletido nas organizações, mas principalmente eu diria que na tomada de qualquer decisão ter uma forma consciente pôr as questões sociais, no meu ponto de vista, ambientais, sociais e governação, eu dizia as questões sociais em primeiro lugar. Muito bem. Fechamos este painel. Muito obrigada a todas. Obrigada. E obrigada a quem nos está a ouvir. Obrigada. Boa tarde.